Letícia Chocolates aqui, de volta para mais um vídeo. Feliz ano novo a todos, né? Primeiro vídeo do canal, estou voltando, prometo que agora voltei para ficar. Já falei isso outras vezes, mas agora é sério. Tanto que daqui por diante teremos aí uma sequência de vídeos que nem nada melhor do que falar de Páscoa. E vocês sabem, né, que eu amo a Páscoa, então eu tenho muito aí a mostrar para vocês. Então, aberta a temporada de vídeos de Páscoa. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma temperagem, que é a temperagem que todo mundo consegue fazer. Ao decorrer dos outros vídeos eu vou mostrar outros tipos de temperagem, mas hoje eu quis começar por essa porque qualquer um consegue fazer, certo? Vou mostrar umas técnicas aí bem importantes, bem legal pra vocês estarem mantendo a temperatura do seu chocolate. Antes de mais nada, todo mundo pergunta, preciso ter um termômetro? Sim, precisa, gente. Porque assim, dá pra fazer ali no olho, porque todo mundo tem aquele jeito, né? Donas de casa aí sabem como que é. Os chocolatinhos não, né? Mas as chocolatinhas aí, a dona de casa sabe como que é. Sempre tem aquela receita que a gente faz a olho. Tem, dá certo, tudo bem. É igual a temperagem. Dá pra fazer uma temperagem ali no olho? Dá sim. Só que quem é iniciante, a chance de errar é muito grande. E assim, não é legal a gente errar, né? Outra coisa, se for pra fazer um ovo liso, só o chocolate e você errar, beleza? Você pode derreter novamente esse chocolate e fazer a temperagem novamente e moldar novamente, certo? E se for um ovo recheado, fez ali a casca, não deu a temperatura correta, né? Fez a temperagem correta, colocou o recheio ali, daí vai derreter todo aquele chocolate recheio, virar aquela meleca toda, aí você perdeu, tá? Agora, quando é só chocolate, sim, tem jeito de você recuperar. Então, vamos lá começar, né? Apesar que já começamos, né? Já pega aí todas as dicas, pega papel, caneta, anota aí todas as informações, que essa daqui é uma aula, praticamente, é uma aula de curso, tá? Uma das aulas, assim, que eu dou em meus cursos, que é pra vocês aprenderem realmente como faz essa temperagem. E falando de curso, teremos aí a semana 100% gratuita, que é a Páscoa Lucrativa, pra você participar dessas aulas, que é uma sequência aí de uma semana. Tem um link aqui na descrição do vídeo, você clica nesse link, entra dentro do grupo pra vocês participar. Através desse grupo, vocês terão aí todas as informações, que são as informações dessa aula, né, das aulas gratuitas, as lives que terá também lá no meu Instagram, assim como as que terá aqui também no YouTube, e também quando abrir as vagas do meu curso completo. Dentro desse grupo você vai saber de tudo, tá? Tudo em primeira mão. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar esse chocolate garoto, o blend. Eu sempre gostei de trabalhar com o blend, eu não trabalho com ao leite, tanto que até o pessoal fala, mas você especifica na sua tabela chocolate blend? Não, gente, fica lá com chocolate ao leite, até porque os clientes não sabem o que é o leite e o que é blend. Mas o que seria o blend? Pra você que tá aí também e não sabe o que é o blend. O blend é a mistura do chocolate ao leite com o meio amargo. Vamos dizer, 80% ao leite e 20% meio amargo. Então vai ser aquele chocolate tão amargo e também não vai ser aquele chocolate tão doce. Ele é ali a medida perfeita para estar trabalhando com chocolate. Aqui, chocolate. Se você está utilizando chocolate, você tem que fazer a temperagem. Posso fazer as cascas com cobertura? Se você quiser, pode. É que nem aquela coisa que eu falo. A gente pode tudo, agora tem que ver se convém. E sempre falar para o seu cliente, deixar bem especificado. Trabalhamos com cobertura. Trabalhamos com chocolate nobre e nunca enganar o cliente, certo? Então vamos lá, eu vou partir aqui um pedaço de chocolate. Na verdade, eu sempre pego a barra e quebro ela, eu faço assim, ó, desse jeito. Tanto que aqui eu só vou utilizar um pedaço, né, que é pra fazer aqui a casca, mas geralmente, sempre quando eu tô ali na minha produção, eu já quebro a barra no meio, coloco no bol e levo pra derreter. Aqui, ó, deixa eu cortar aqui um pedaço. Eu vou deixar já para as próximas também, que depois eu vou gravar outro vídeo, então eu já vou derreter já tudo aqui. Aqui tem, deixa eu ver, 200, 400, 600 gramas de chocolate. Pra você levar pra derreter chocolate, você não precisa picar, sabe? Igual todo mundo ensina, que tem que ir ali picar uns pedacinhos assim. Não precisa, é trabalho perdido, gente. Eu sempre corto no meio pra caber dentro do bol. Eu utilizo um bol maior, não é esse, tá? Pra caber a barra de 2 quilos. Eu parto ela no meio e já levo no micro-ondas, tá? Como eu conheço meu micro-ondas, eu já coloco 2 minutos e meio certinho. Quando eu tiro, só mexer ele já tá pronto. Mas, pra isso, você tem que conhecer. E pra você conhecer, você tem que ter ali um tempo e ir devagar. Tanto que eu nem deveria falar isso que eu estou falando pra vocês não tentar fazer isso e queimar o chocolate de vocês. Porque assim, cada micro-ondas é diferente, é igual forno, que né? Às vezes a gente dá ali uma estimativa, né, de tempo ali de assar, mas não quer dizer que vai levar aquele tempo, porque cada forno é diferente, assim como o micro-ondas também. Eu que dou aula, né, em vários lugares, daí sempre tem lá o micro-ondas do lugar, né? Então, quando eu não conheço, eu já vou bem com calma, né? 30 em 30 segundos, dependendo da quantidade, se for um pouquinho, coloca até 20 segundos pra ir ali conhecendo, né, o aparelho, certo? Então aqui, quando vocês forem fazer, não mexo na potência, nunca mexi na potência do micro-ondas, que nem o pessoal fala, coloca a potência média. Não há necessidade disso. O que você tem que controlar não é a potência do seu micro-ondas, e sim o tempo que ele fica lá dentro, tá? Então aqui eu vou levar 30 segundos, né? Mas assim, levei 30 segundos pra me mostrar o jeito correto pra vocês e pra vocês não errarem. Mas se eu não estivesse gravando, eu já ia colocar ali direto 1 minuto, porque eu conheço o meu micro-ondas. E mesmo assim, acredito que iria ainda faltar mais uns 30 segundos pra derreter totalmente o chocolate. Ó, levei 30 segundos no micro-ondas. Mudou
muito pouca coisa. E assim, sempre quando você tirar, você mexe, que nem aqui, ó, bem no meio e o resto tá tudo durinho ainda. Mexe e volta novamente no micro-ondas. Mais 30 segundos. 30 segundos, tiro, mexo. Ó, agora já conseguiu derreter, mas porém ainda tem alguns pedacinhos. Daí por isso que é importante mexer muito bem. Eu vou mexer bem aqui. E agora é a hora já de dar uma conferida aqui com o termômetro. Deixa eu ver a temperatura de 39 graus, 37. Porém, eu vou mexer aqui, vai baixar mais ainda essa temperatura. Porque ele tá bem derretido, mas ainda tem uns pedaços bem grandes ainda, ó. Tá vendo? Então, mexo bastante aqui, pra misturar bem aqui o calor do chocolate. E vou levar novamente. Agora que é a hora que você tem que ter ali um raciocínio lógico, certo? Levei 30 e 30, já derreteu bem. Eu não vou levar mais 30 novamente. Agora eu vou levar aqui cerca de 10 a 15 segundos. Porque ficou bem pouco pedaço e a temperatura dele tá 37 graus. Você tem que chegar no mínimo ali pra você estar fazendo a sua temperagem 40 graus. Tem que chegar ao mínimo de 40 e máximo de 50. Passar de 50 vai queimar o seu chocolate? Nem sempre. Que nem chegou ali 60, não vai queimar seu chocolate, porém ele fica pastoso e ali influencia sim no sabor, na qualidade do seu chocolate. Então aqui eu vou levar apenas mais 10 segundos e já vou chegar na temperatura e esses pequenos pedacinhos que ficou, eu já vou conseguir derreter ele totalmente. Ó, levei mais 15 segundos. Vamos ver a temperatura. Temperatura de 42 graus, perfeito. Aqui é um termômetro digital que eu utilizo. Eu prefiro 1000 vezes esse termômetro, porque você apertou, ele já vai dar a temperatura. Então é muito simples de utilizar. Diferente daquele de espeto, porque aquele de espeto é melhor ter ele do que nada, tá? Mas o de espeto, ele vai ali tendo muitas variações, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar ele. Que nem um exemplo, quando você for colocar o espeto, você tem que ir jogando o chocolate assim. Porque se você, um exemplo, coloca lá no fundo, às vezes vai dar ali uma mudança de temperatura não exata. Pelo menos aqui, ele vai dar uma temperatura exata do chocolate. Outra coisa, o pessoal pergunta muito, onde eu compro? O melhor lugar que tem pra vocês comprarem termômetro é na internet. Vai lá no Google e digita termômetro industrial digital, daí vai aparecer. Esse daqui, ele é da Ferinte, mas tem aqueles lá preto e amarelo, amarelinho, eles são ótimos também. Eu não sei, porque eu não pesquisei, mas eu acredito que ele esteja aí uma média de uns 80 reais um termômetro, que nem o termômetro pode variar aí, vamos pôr, de uns 50 até uns 200 e poucos reais, tá? Esses que são mais caros, pela distância, que nem um exemplo, lá longe você clica, você vai ter ali a temperatura. Não há necessidade, porque se você tá aqui medindo, não precisa ser esse daquela distância que é aqueles carão, tá? Pode ser aquele mais em conta mesmo, sem problema algum, e você vai conseguir aí fazer a temperagem sem erro do seu chocolate. Agora vamos lá. Aqui eu falei que eu ia fazer a temperagem de banho-maria invertido, certo? Como é essa temperagem de banho invertido? Eu vou pegar um bowl e colocar água gelada, tá? Que nem eu já vi pessoas falando que faz com temperatura ambiente. Não faça isso porque não vai ter aquele choque térmico pra fazer a temperagem do chocolate. Concorda comigo? Na pedra, você joga na pedra, a pedra ela é geladinha. Então vai ter aquele choque de temperatura. Que nem um exemplo, aqui a minha pedra, ela tá com 22 graus. Certo? Então, se eu for jogar chocolate, mexendo, porque a temperagem é tempo, temperatura e movimento. Tem que ter ali o movimento para poder fazer a temperagem do chocolate. Então, é água gelada. Se você for colocar ali água de temperatura ambiente, não vai fazer a temperagem do seu chocolate. Devido a você mexer tudo, vai ter ali um pouquinho, sabe? Mas a chance de dar ruim é muito grande. Então, utilize água gelada. Não precisa ser aquela água gelada estridente também, porque aí o que acontece? Se a água estiver muito gelada, o contato ali do fundo do bowl com a água gelada com o chocolate forma aquela crosta, que é igual quando tá muito frio, que você joga o chocolate na pedra, já endurece tudo aqui na pedra mesmo, que é aquela coisa horrorosa. Então, deixa eu até medir a temperatura aqui da minha água. Ó, a temperatura de 11 graus, tá minha água? Tranquilo, tá? Muito cuidado pra não cair a água dentro do chocolate, tá? Então, vou segurar aqui o bowl com cuidado e vou mexer. Mexa todo o tempo, tá? Não é pra deixar lá ela descansando ali. Sempre com uma espátula para pegar bem o fundo do bowl e vai mexendo. Tá vendo como eu falei que essa é uma temperagem que qualquer um consegue fazer? Comprou o chocolate, você vai ter aí os bolzinhos, certo? Um maior, outro menor, colocou, vai mexendo, não tem segredo, tá? Você vai mexendo até abaixar a temperatura desse chocolate. E sempre mexendo muito bem. 33 graus. Eu vou baixar a temperatura desse chocolate para 28 graus, certo? Chocolate ao leite e o chocolate blend, 28 graus a temperatura de trabalho. Chocolate branco, temperatura de
27 graus. E o chocolate meio amargo, temperatura de 29 graus, que é a temperatura de trabalho. Agora, o modo de temperagem para qualquer tipo de chocolate segue a mesma coisa. O que vai mudar é só a temperatura de trabalho que você precisa chegar, tá bom? Ó, o chocolate já vai ficando mais espesso conforme ele vai chegando perto da temperatura. Eu, como já tenho aí uma experiência, né, desde 2005 fazendo temperado de chocolate, eu só de ver, eu já conheço muito bem, assim, o jeito, né, do chocolate. Ó, temperatura de 30 graus e continuo aqui mexendo. Ó, já vou tirar da água. Vou deixar aqui. Ainda o fundo do bol tá ainda geladinho devido à água, né? 28,5. Vou continuar aqui ainda mexendo. Vou passar bem aqui no fundo do bol pra não acontecer de fazer aquela crostinha embaixo. Ela já vai chegar já na temperatura aqui também, né? Vou secar aqui o fundo. Não pingou nenhuma gotinha aqui de água dentro do chocolate. Bem importante isso não acontecer. Ó, deixo ele aqui. Temperatura de 28 graus. Aqui eu vou utilizar uma forma de 3 partes. Essa é a forma da BWB, ovo de 350 gramas. Sempre deixe bem limpinha essa forma. A cada vez que você faz os ovos, não há necessidade de você lavar. Só você limpar muito bem com papel toalha ou então um Perflex. Certificou que a forma tá limpinha, vai pegar seu bol, vai mexer novamente, que a cada parada você tem que estar mexendo o seu chocolate, porque é isso que vai dar brilho pro seu chocolate. E eu vou colocar aqui o chocolate até a marcação. Coloca até a marcação, que está aqui na forma. Vou dar uma batidinha, que ainda foi um pouquinho mais da marcação. Mas não tem problema, porque quando você coloca aqui, ó, silicone e a outra parte, você vai apertar nas laterais, ó. E o que tiver de excesso vai sair. Apertei, viro, certifico que em toda a volta está o chocolate. Ó, aqui ainda não tá. Daí aqui, na pontinha não tá, eu dou uma batidinha. Aí, agora foi. Aperto bem, pressiono bem. E agora vou levar para a geladeira. E agora eu vou falar um pouquinho. Eu até fiz umas anotações aqui, porque a cabeça aqui, né, acaba esquecendo. Cada banda de 350 gramas pesa 155 gramas. Isso é uma média ali, porque você coloca um pouquinho a mais de chocolate, passa ali da risca, fica aquela casca mais grossa, que às vezes pode acontecer isso, se você não coloca certinho ali na marcação. Pode ter uma variação de peso, tá? Mas você fazendo ali na linha certinho, bonitinho, cada casca vai pesar 155 gramas. Então, com 1 kg de chocolate, você consegue fazer 6 bandas de 350 gramas, que você unindo as bandas, para fazer o ovo simples, né, no caso, você terá aí 3 ovos, que também você vai colocar bombom, que nem 2 bandas vai pesar 310 gramas, certo? 2 bandas de 155 gramas. Então você vai precisar de 40 gramas de bombom para colocar dentro do ovo, fechar, embalar e entregar pro seu cliente, certo? Aqui eu estou falando dos ovos simples, certo? E então, para você fazer 3 ovos com 1 kg de chocolate de 350 gramas, no caso, você vai gastar aí 1,50 kg, porque, no caso, os 3 ovos, que seriam as 6 cascas, pesaria 930 gramas. E daí teria 40 gramas de cada ovo. Então, aí, iria passar um pouquinho para você estar colocando os bombons, né? Que daria 1,50 kg. É só você somar 350 gramas vezes 3. Vai dar 1.050, que no caso é 1,50 kg, tá? Então vocês já vão saber. Pra fazer o ovo de 350 gramas, vocês vão gastar isso, certo? Outra coisa também, levou pra geladeira. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo. Levou pra geladeira, quanto tempo eu deixo? Entra naquela questão também. Vai variar de geladeira pra geladeira a temperatura que você deixa lá, porque assim, se você tá fazendo uma pequena produção, por exemplo, agora que eu só vou fazer esse ovo. Então é diferente de um dia de produção. Abre e fecha a geladeira, aquela loucura toda. Porque toda vez que você tá abrindo a geladeira, ela demora pra caramba. Tanto que eu até aconselho o pessoal sempre deixar a geladeira em temperatura mínima. Tipo, com uma produção igual essa que eu tô fazendo, certo? Agora quando é produção, tipo, abre e fecha toda hora a geladeira, aí você já deixa no máximo mesmo, porque até no máximo que você deixa a geladeira, ainda é difícil de resfriar ali, porque toda hora abre e fecha da geladeira. Daí quando eu tô assim em produção mesmo, eu deixo no máximo por esse motivo, tá? Mas vai depender muito, que nem no caso, você colocou dentro da geladeira, como hoje,
não tô em produção, então é bem mais rápido. Coisa aí de uns 10 minutinhos você já vai conseguir desenformar o seu ovo. Mas isso pode ter aí uma variação de até uns 30 minutos. Isso em dia de produção, abre e fecha a geladeira, ou às vezes, dependendo do calor, pode ser até mais. Porque se seu ambiente está quente, você tá abrindo e fechando a geladeira toda hora, vai demorar. Então não vamos pelo tempo, e sim vamos pelo aparência do ovo, certo? Que nem um exemplo, quando você coloca o chocolate, ele fica aquela coisa mostrando que tá molhado, mostra aquele bem brilhoso assim, sabe? Agora, quando você já pode desenformar esse ovo, essa forma fica opaca. Então, quando a forma fica opaca, você tira e desenforma, certo? Então, agora eu vou aguardar o ovo ter ali seus 10 minutinhos, vamos colocar uma média de 10 minutinhos e já volto aqui finalizando com vocês. Tirei a forma da geladeira, forma opaca, e agora vou desenformar o ovo, ó, tiro o silicone. Sempre ficam nas rebarbinhas. Essas rebarbinhas você deixa ela separada em um potinho, que daí depois você leva pra derreter novamente e utilizar. Eu sempre faço dessa maneira. Ó, sempre fica. Ó, desenformei aqui a minha casca. Perfeitinha, minha casca, minha temperagem. Não sei se dá pra visualizar. Ó o brilho da casca. Outra coisa, às vezes o pessoal segura o chocolate na mão e às vezes acaba surgindo a mão de chocolate. E aí pensa, ai, minha temperagem deu errado porque derreteu na minha mão. Não, gente, se você ficar segurando e ali fazer a manchinha de chocolate, é super normal, porque assim, a temperatura do nosso corpo é quente. Vamos colocar aí uma média de uns 35, 36 graus, que é a temperatura corporal. Então, com essa temperatura, vai derreter o chocolate. Outra coisa também, que é uma pergunta que eu recebo bastante. Peguei, fiz a temperagem do chocolate e quando eu vou comer, quebrar ali o chocolate, não faz aquele crack, que é o snap do chocolate. Meu chocolate não tem o snap. Pra ter o snap, você só vai ter o snap ali do chocolate, aquele crack, se tiver em baixa temperatura. Vamos se dizer baixa temperatura porque tem que estar ali numa temperatura entre 19 a 21 graus. Só vai ter o snap do chocolate se tiver nessa temperatura. Que nem um exemplo, um ambiente climatizado, que tem ali o ar-condicionado certinho, bonitinho, aí sim você vai ter ali o snap de chocolate, ou então em dias frios, né? Agora, dias que está calor, você consegue sim fazer sua temperagem tranquilo, bonitinho, porém não vai ter ali a quebra do chocolate, que é aquele barulhinho, crack. Tem algum problema com isso? Não, não há problema nenhum com isso. O seu chocolate ficar macio, tudo bem, devido à temperatura. O que não pode acontecer é quando você desenforma aqui a sua casca, que nem eu desenformei, tá aqui a minha casca, tá aqui os rebarbinhas, e ele começar a se abrir. Se começar a abrir aqui na sua bancada, aí é que a sua temperagem deu errado. E fora que quando você leva pra geladeira também, até ficar opaca essa forma, demora horas, tá? Pra você conseguir desenformar. Daí você, depois de tanto tempo, sim, você consegue desenformar, porém, quando você desenforma, ele já começa a se abrir ali na sua bancada, e aí você viu que sua temperagem deu errado. Aí o que você faz? Junta esse chocolate que deu errado, coloca no bolo, leva pra derreter, deixa atingir um mínimo de 40 graus e faça novamente a sua temperagem. Tanto que, pra quem não sabe, quer testar, vocês podem fazer isso. Pega um pedaço de chocolate e vai fazendo esse processo. Fez, daí você derrete novamente, faz novamente a temperagem até você ficar ali craque na temperagem. Tenho certeza que se vocês seguirem todo esse passo, você terá aí uma temperagem perfeita. Uma outra coisa também, olha, tem acho que uns 20 minutos já, que esse chocolate foi feito a temperagem. Aqui que eu mostrei todo passo a passo. Ó, ele não está duro, mas ele já tá bem firminho aqui, bem pastoso, certo? Vou até medir a temperatura aqui dele. Temperatura de 25 graus. Como ele ainda tá fluido, eu consigo ainda colocar na forma dessa maneira, certo? Se eu for pegar a minha forma aqui e colocar aqui dentro e levar, pode, não aconselho. Por causa do quê? Se você colocar nessa temperatura que está abaixo dos 28 graus, colocar na forma e levar pra geladeira, pra você formar a sua casca, quando você for desenformar, vai estar todo manchado o seu ovo. Eu acho, tenho quase certeza, quem já fez ovo, acredito que já aconteceu isso, porque comigo de vez em quando acontece, só que daí o que eu faço, derreto e faço novamente. Você desenformou ali o seu ovo, aqui ficou aquela crosta, mesmo você desenformando, ficou aquela crosta, você deu aquela forçadinha pra desenformar, e aqui ficou parecendo tipo uns ferrugem no seu ovo. Fica aquela casca toda manchada. Acontece por isso, você colocar o chocolate abaixo da temperatura de trabalho, que nem 28 graus é o correto pra mim colocar aqui dentro da forma. Aqui tá no 25 graus. Se eu for pegar esse chocolate de 25 graus e colocar aqui na minha forma, vai dar ruim. Você vai fazer sua casca, tudo, porém vai ficar aquela casca feia, tá? Então, preste atenção aí na temperatura. Outra coisa, do jeito que tá aqui, então eu tenho que fazer a temperagem toda novamente. Não, não precisa. Você só vai fazer essa temperagem novamente se endurecer. Tanto que, um exemplo, você fez o chocolate, sobrou aqui no bol. Pode guardar.
Tanto que esse bol tem a tampa aqui dele, ele já é próprio, ele é da BWB, as derretedeiras. Tanto que esse plástico é atóxico, não tem problema algum de você levar no micro-ondas, porque o pessoal tem muito disso. Ah, levar plástico no micro-ondas, vai soltar ali as toxinas, vai contaminar. Não. Esses bols são próprios para isso, tá? Sobrou, sem problema algum, você tampa e pode utilizar depois, tá? Daí, quando você for utilizar depois, ele vai estar duro, vai estar enrijecido ali o chocolate, certo? Aí você tem que levar novamente, deixar chegar no mínimo de 40 graus e fazer a temperagem toda novamente. Agora um exemplo. Aqui, na verdade, eu já encerrei. Eu vou fazer esse ovo e encerrei. Depois terá mais conteúdo nas próximas aulas, já que eu falei que é uma sequência, tá? Hoje eu fiz essa temperagem, depois eu vou fazer no modo tablagem, depois será a temperagem de adição, tá? Depois eu vou mostrar também em um outro vídeo como fazer, não é temperagem, tá? Mas pra quem vai utilizar a cobertura fracionada e como melhorar esse sabor, tem várias técnicas que você pode melhorar o sabor da cobertura pra quem decidiu que vai trabalhar com cobertura, certo? Porque assim, antigamente, quando eu comecei a gravar vídeos, eu tinha a cabeça muito fechada. Ah, é nobre, pronto, acabou. Tava nem aí, sabe? Só que com o contato com as pessoas, eu comecei a ver que cada um tem uma realidade, entendeu? Então eu tenho que estar aberta pra isso. Não é porque eu só trabalho com chocolate nobre que eu vou obrigar e dizer, ditar em regra, você só vai trabalhar com chocolate nobre, porque se você trabalhar com cobertura está errado. Não, gente, cada um tem uma realidade. Com o tempo eu entendi isso, entendeu? Então eu vou trazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como vocês trabalhar com a cobertura fracionada, melhorando esse sabor e entregando um chocolate aí de qualidade para o seu cliente, certo? E assim, como eu disse, sempre deixar especificado ali na sua tabela para o seu cliente, trabalho com cobertura, tá? Então eu vou ensinar isso pra vocês, também vou ensinar como embalar, vou fazer uma aula de bombom também, tá? Porque vários bombonzinhos eu vou ensinar da forma que eu faço aqui nas minhas produções, que o pessoal pergunta muito, você faz bombom recheado? Então, exemplo, um ovo de sensação, tem que ir bombom de sensação, um ovo de prestígio, tem que ir bombom de prestígio. Não, eu não faço dessa forma. Como eu já começo bem antes das minhas produções, por exemplo, em fevereiro eu já começo as minhas produções, geralmente sempre depois do carnaval é quando eu começo. Poderia começar antes? Poderia, só que depois que eu comecei a gravar vídeos, que eu vou ministrar aulas também pra fora, tudo, então meu tempo ficou um pouco mais curto. Então, ultimamente, agora esses últimos anos, eu sempre começo a minha produção depois do carnaval, daí começa o ano. Tanto que tem esse ditado, né, que o ano só começa quando acaba o carnaval, né? Então, será dessa maneira que eu vou fazer a minha produção e também eu vou mostrar a forma que eu faço os bombons da minha produção, tá? Daí, por isso que eu falei, é uma sequência de aulas, tanto que eu vou tentar postar aí 2 vídeos na semana pra dar tempo de eu conseguir mostrar tudo isso pra vocês, porque aí vocês têm que pensar no básico. Sempre o pessoal fala, qual a novidade, qual a tendência, qual não sei o quê. Não, gente, vamos começar pelo básico, tá? Vou ensinar todo esse passo a passo do básico pra vocês, que é essa sequência de vídeos que eu acabei de falar, e depois, óbvio, que eu vou vir aí com umas novidades pra vocês. Eu pretendo que até, deixa eu ver agora, hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 13 ou 14? 14 de janeiro, se eu não me engano. Eu acho que é isso, 14 de janeiro. Vou postar já esse vídeo amanhã, que é na quarta-feira, já vai estar aí no ar. E depois disso, no sábado, eu já gostaria de postar hoje, tipo, começar a postar aí dia de quarta e sábado, 2 vídeos por semana, até eu conseguir mostrar todo esse básico que funciona aí pra vocês, pra depois eu começar a trazer aí os ovos recheados e tudo mais, tá? Então, fica comigo, tá? Agarra aí que teremos aí muito conteúdo aí pela frente. Não esqueça, né, da nossa semana da Páscoa Lucrativa, que eu acredito que seja no início de fevereiro. Será uma semana incrível também pra você participar. Não esquece, link aqui na descrição do vídeo, entra pro grupo que lá vocês vão saber de tudo. Ó, agora meu chocolate já está mais duro ainda, mas ainda dá pra mim explicar pra vocês o que fazer pra manter essa temperagem. Ó como ele tá pastoso, mas eu ainda consigo, quer ver? Deixa eu ver, tá 25 graus ainda. Pra você manter essa temperagem, tem 2 maneiras que vocês podem estar fazendo. Isso daqui é um soprador que você compra aí em lojas de material de construção. Vou deixar aqui. Esse vídeo vai ficar bem longo, os outros não vai ficar, mas é porque eu quero explicar tudo pra vocês. Eu falei, isso daqui, gente, é uma aula. Isso aqui vale ouro, tá? Então, vocês dê valor aqui a chocolates, tá? Tanto que já compartilha aí com a sua amiga, seu amigo confeiteiro, que vai fazer ovo de Páscoa. Ou para as pessoas também que não quer vender, mas quer fazer ali pra família, porque esse ano lá no mercado, te garanto que vai estar muito caro, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, chegou a Páscoa, eu tô com medo. Tô com medo de fazer meus ovos. Tipo, essas pessoas que já fez vários anos, chegou esse ano, só porque aumentou o chocolate, não vai fazer. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça de vocês. Não é só o seu chocolate que vai aumentar o valor. É geral, gente, geral. De todo mundo vai subir aí o valor. Então você não tem que se preocupar com isso. E outra coisa, Páscoa é algo universal. Todo mundo quer um ovo de Páscoa. Todo mundo tá ali focado no ovo de Páscoa. Vai comprar pra si ou pra dar de presente. O que pode acontecer é os clientes, né, que a gente já tem, comprar um pouquinho menos, mas ele vai comprar. Então vocês se apeguem, não se apeguem a isso. O chocolate aumentou, não vou fazer o ovo de Páscoa, porque se você fizer isso, você vai estar perdendo dinheiro. Porque imagina quanto que vai estar o ovo de Páscoa lá no mercado. Pensa o valor, como vai subir. Então a gente consegue entregar um produto de qualidade, um produto muito bonito, que eu gosto de trabalhar com a beleza do produto, né? Você entregar aquela
aquela experiência única para o seu cliente. Eu tenho muito isso. Eu quero, quando eu entrego um produto para o meu cliente, eu penso na experiência que ele vai ter em receber aquele produto. Aquela embalagem bonita, aquele ovo bonito, encher os olhos do cliente. Então eu acredito que eu tenho, assim, muitos clientes devido a isso, sabe? Porque eu me preocupo muito na experiência que eu estou entregando ao meu cliente. Eu não estou fazendo ali só por fazer, só para ganhar dinheiro, vai de qualquer jeito, pá, pum, toque pro cliente. Não, não é assim que eu trabalho, entendeu? Então, é isso, gente. Não tenha medo, não desista, vai dar tudo certo. Confie em mim. Eu, durante todos esses anos, já teve uma crise assim do cacau também, que o chocolate dobrou o valor. E eu posso afirmar, eu não lembro o ano que era, mas já tem uns bons aninhos aí atrás. Não sei se é 10 anos atrás, quando que era, mas eu sei que eu dobrei o valor dos meus ovos e deu tudo certo. Porque, como eu falei, Páscoa é universal, todo mundo vai comprar. E se você acha que o seu tá caro, imagina lá no mercado. E você, com algumas técnicas, né, você consegue aí fazer um produto mais barato e não puxar tanto aí o valor, que você consegue ele ficar um pouquinho abaixo ali dos seus concorrente. E também, você também não precisa só pensar nisso, para você ficar acima dos seus concorrentes. Para você ficar acima dos seus concorrentes, é igual o que eu te falei, você entregar uma experiência única pro seu cliente, tá? Ali bem bonito, bem caprichado, você encher os olhos do cliente, ele vai ver e vai comprar de você. Então, vamos lá. Eita, que eu falei bastante, né? É saudade de vocês, gente. Tanto tempo, né? Sem vir aqui gravar um videozinho. E na Páscoa, vocês sabem, eu fico toda empolgada. Vamos lá. Pra você manter essa temperagem do chocolate. Você viu que tá baixando ali, você já pode vir com o soprador. Ou então levar de 2 em 2 segundos no micro-ondas. Levou 2 segundos no micro-ondas, você vai mexer e conferir a temperatura. Não pode passar da temperatura de trabalho, certo? Ó, vou ligar aqui meu soprador. Ó, coloco meio de longe porque o soprador, ele esquenta bem, sabe? Ó, desligo. É que eu não consigo fazer com as duas mãos. Daí eu já dou uma mexidinha e tomar muito cuidado pra não subir a temperatura de trabalho, certo? Ó, mexo. Ó, ele já tá até um pouquinho mais fluido. Confere ali a temperatura de 26, subiu 1 grauzinho. Ó, deixa meio longe. Desligo, dou uma mexidinha. Mesmo processo no micro-ondas. 2 segundos, tira, mexe, confere a temperatura. 2 segundos até chegar a temperatura de trabalho. Que aqui no caso seria os 28 graus, certo? Ó como ele já ficou mais fluido. Deixa eu ver a temperatura. Temperatura de 27 graus. Ainda consigo fazer mais um pouquinho. Ó, bem de longe. Falo isso porque o soprador, quem conhece, sabe que é bem quente, né? Então tem que tomar cuidado. Ó como o meu chocolate já ficou fluido. Então você pode derreter um vasilhão ali de chocolate e trabalhar o dia inteiro com esse chocolate. Ó, 27,6. Eu ainda consigo dar mais uma esquentadinha. Não pode passar de jeito nenhum dos 28 graus, viu? Aqui já tá ok, chega. Mexo muito bem no chocolate. Olha só a textura do chocolate, tá vendo? Já tá fluido. Eu já consigo fazer aí mais ovos. Conferir a temperatura, 28,4. Agora parou. E se passar da temperatura de trabalho, aí sim, aí você tem que fazer a temperagem tudo novamente, tá? Então, olha que aulão, que dicas de ouro aí que eu tô passando aí pra vocês, hein? Aqui eu não vou fazer mais nada, tá? Eu só mostrei mesmo que vocês conseguem estar mantendo aí a temperagem do seu chocolate. Pode derreter o chocolate, viu que tá baixando. Por isso que é muito importante um termômetro. Tá? Sem termômetro vocês não conseguem fazer isso, porque aí a chance de erro é muito grande. Ó, limpo bem aqui em volta do meu bol. E tampo e depois vou utilizar para a nossa próxima aula, que vai ser uma outra temperagem aí que eu vou fazer. Essas rebarbinhas, vou voltar aqui também pro meu bol, que depois eu derreto ela. Essas rebarbas não é pra vocês jogarem fora, tá bom? Porque a gente não pode ter desperdício. Ó, deixo aqui. Daí no próximo vídeo que eu for gravar aqui pra vocês, né? Daí já tá prontinho. Lembra das cascas, né? Ó, minha casca continua perfeita, brilhosa, linda. Ah, aconteceu que eu fiz meu ovo de Páscoa e não ficou brilhoso. Pode acontecer. Não ficou brilhoso, daí o pessoal já acha que tem que fazer tudo novamente. Não tem problema. Sua casca só vai ter brilho devido à temperatura. Passou ali a temperatura até 25 graus. Passou de 25 graus, a primeira característica que o chocolate perde é o brilho. Daí, meu chocolate perdeu a qualidade? Não, tá tudo bem, tá, gente? Que eu falo isso porque, assim, são várias perguntas que eu recebo, então eu gosto de tirar já todas as dúvidas. Que eu sei que vocês estão assistindo, já vai surgindo as dúvidas. Se vocês assistirem o vídeo do começo até o final, te garanto que vocês não vão ter nenhuma dúvida. E caso eu esqueci de falar alguma coisa e restou ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou responder vocês. Agora, fez a casca, o pessoal também acha, tem que esperar 24 horas pro ovo suar, chorar, sei lá, que cada um fala de um jeito.
Não precisa, meu ovo está sequinho, ó, sequinho, não está suando. Se você deixar o tempo certo dentro da geladeira, não há necessidade de esperar suar esse ovo para você colocar o papel chumbo. Outra coisa, papel chumbo, posso utilizar papel alumínio? Não, não pode utilizar papel alumínio, é papel chumbo. O papel chumbo ele foi feito justamente para preservar essa casca do chocolate, tá? No caso, o chocolate em si. Então, você vai utilizar o papel chumbo. Aqui eu já deixei ele cortadinho. Geralmente, eu compro um pacotão assim, que é com 50 folhas. Corto as folhas e vou utilizando. Ó, faço assim. Daí, eu venho aqui, aperto. Pode apertar mesmo que não quebra não, tá, gente? Porque às vezes o pessoal tem tanto medo de colocar a mão no chocolate, mas não quebra. Tanto que, ó, eu adoro fazer isso, porque isso eu sei que assusta as pessoas. Que ninguém vai pegar um ovo e vai fazer isso, que já vai achar que vai quebrar. Mas não quebra. Se você fizer a temperagem certinha, não tem erro, tá? Eu ia falar outra coisa importante que eu esqueci. Ah, outra coisa também. Esse espaço. Você pode passar o papel chumbo em toda a casca, que é o que eu aconselho vocês. Ou então pode deixar assim como eu. Como eu faço as minhas cascas e logo eu já embalo os meus ovos, eu não me atento tanto a passar o papel chumbo em tudo. Se eu fosse aguardar mais tempo pra embalar, aí talvez eu passaria ele todo, mas não há necessidade não. Porque o que eu faço nas minhas produções? Nas minhas produções eu faço aquele monte de casca. Me acompanha aí as minhas produções lá no Instagram que eu mostro tudo, tá? E assim, eu não armazeno em caixa. Como tem essa bancada aqui grandona, eu vou fazendo as minhas cascas e vou deixando tudo aqui. Fica aquele monte de casca. E assim, na minha produção, eu tenho uma pessoa que me ajuda a embalar. Eu faço toda a parte de chocolate e eu tenho uma pessoa que só embala os ovos pra mim. Eu não embalo os meus ovos. Óbvio que de vez em quando eu embalo um ou outro, assim, até pra mostrar pra vocês como que eu faço. Mas os ovos das minhas produções não sou eu que embalo. Eu sempre chamo uma pessoa pra me ajudar. Tanto que já passou várias pessoas já por aqui, né? Tanto que sozinha não conseguiria fazer a produção dos ovos mais as embalagens. Então eu deixo aqui, daí depois vem a pessoa e já embala os ovos. Porque eu sempre começo pela produção de ovos lisos. Aqui tem bastante saída. Que eu faço os ovos, o ovo menor que eu faço é 150 gramas. Eu faço o ovo de 150 gramas, 250, 350, 500, 750 gramas liso não sai. É muito raro sair, tanto que eu não faço a produção adiantando esses ovos de 750. Se aparecer uma encomenda ou outra, eu faço. Tanto que antes, na minha tabela, nos ovos lisos, tinha ali, né? Agora eu falando, eu acabei lembrando. Agora, a partir do ano passado, eu tirei dos ovos lisos o tamanho 750. Porque já que não sai, daí, tipo, eu já terminei ali minha produção, né? Que eu sempre adianto bem. Terminei ali minha produção, achei viável tirar. E o ovo de 1 kg. De 1 kg, eu já tenho menos saída dos ovos lisos. Agora, 150, razoável, mas 250, 350 e 500 é os tamanhos que eu mais tenho saída dos ovos lisos. 500 gramas, você pensa, 500 gramas é grande, vai ter menos saída, mas não, tem bastante saída também dos ovos de 500 gramas. E dos ovos trufados, aí sim, eu já faço de 750 gramas, que tem muita saída no tamanho de 750 gramas, e o de 1 kg também tem bastante saída, tem maior saída nos ovos trufados, os maiores, do que os menores. Tanto que os ovos trufados eu também não faço o tamanho de 150, eu faço de 250 em diante, tanto que 250 tem bem pouca saída, agora de 350 meio quilo são o que mais vende, principalmente meio quilo. Meio quilo é um tamanho que eu vendo bem dos ovos trufados. Só que assim, isso vai variar, né, de cliente para cliente, região, essas coisas, mas aqui na Chocolates funciona dessa maneira, tanto que eu trabalho com esses tamanhos de ovos, tá? E assim, eu armazeno dessa maneira. Agora o que você pode fazer também é adiantar suas cascas, colocar dentro de uma caixa de papelão, forra com aquele papel de seda branca que já vem junto com o papel chumbo, forra ali e coloca suas cascas, não empilha muita casca, coloca aí no máximo 4 cascas, tá? Principalmente você toma muito cuidado, se o seu ambiente não é climatizado e for muito calor, se você for fazer isso, de empilhar as cascas, elas vão se abrir, então toma muito cuidado. O pessoal fala, posso armazenar dentro da geladeira? Isso é só em casos extremos, porque assim, antes eu falava que não hipótese nenhuma, que eu falei, quando a gente conhece a realidade de cada uma, aí a gente começa a ver as coisas diferentes, tá? Tem lugares que é um calor extremo e a pessoa não tem ar-condicionado. E aí, o que faz? Aí você pode colocar aí dentro de uma caixa de isopor, uma bolsa térmica, só que se você deixar fora, vai derreter do mesmo jeito, tá? Então, o que você faz? Deixa dentro da geladeira. Você coloca dentro da caixa de isopor e mesmo assim você mantém dentro da geladeira. Que aí o isopor vai proteger ali as suas cascas, né? E vai estar tudo bem. Então, você pode estar fazendo dessa maneira. Tem esses dois jeitos que vocês podem fazer. Pode deixar ali em cima da sua bancada, pode guardar dentro de uma caixa de papelão, pode colocar dentro de uma caixa de isopor e colocar dentro da geladeira. Tudo vai depender aí da sua realidade, tá? Porque eu não posso comparar a minha realidade de produção com a realidade de vocês. Hoje, como eu já tenho uma visão muito mais ampla, né? Devido a muitas alunas que eu tenho de conhecer a realidade de cada um, então hoje em dia eu já tenho uma visão totalmente diferente. Então você vai de acordo com a sua realidade, certo?
que é igual a temperagem, que o pessoal pergunta, qual a melhor temperagem, qual é o certo, qual é o errado. Não tem certo, não tem errado. A temperagem, quem vai decidir, quem vai escolher com qual vai trabalhar é você, a qual você se adapta melhor, qual é melhor ali pra sua realidade. Quando eu iniciei, eu só fazia essa temperagem de banho-maria invertido, que foi a que eu te ensinei, porque a minha realidade era essa. Eu não tinha uma bancada, achava na minha cabeça que era muito difícil fazer ali a temperagem na pedra, tanto que depois de uns anos, mesmo eu não tendo essa bancada, eu tinha um pedaço de pedra, que era até quando vai colocar esses fogão cooktop, daí eu não lembro quem foi que colocou, tinha um pedaço de pedra, né, não foi nem eu, não era aqui no meu fogão. Daí eu vi esse pedaço de pedra e falei, eu vou tentar fazer a temperagem. Fiz a primeira vez, eu amei, que daí eu coloquei na minha cabeça, nunca mais faço daquela outra maneira, agora vai ser só assim. Daí comecei com meu pedacinho de pedra pequeno, daí depois consegui aqui a minha bancada, que hoje em dia me delicio aqui em todo esse espaço, que antigamente eu tinha que ir fazendo temperagem de pouquinho em pouquinho, né, porque não cabia ali na pedra. Hoje em dia eu já consigo derreter uma barra inteira, levar lá no micro-ondas, já jogo tudo aqui, já faço já a temperagem direto de 2 kg de chocolate. Então, tudo no seu tempo, né, tudo na sua realidade. Então eu acho que é isso, encerro aqui o vídeo, muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final, quero saber também quem ficou aqui até o final, e gostaria também de perguntar pra você aí que tá me assistindo, se você vai fazer o ovo de Páscoa, se não vai, qual a sua expectativa? Aí tenho certeza que essa Páscoa vai dar muito bom, pode ter certeza, não precisem ter medo. Gente, vamos encerrar esse vídeo porque, nossa, que aulão mesmo, garanto que eu acho que tudo que vocês queriam saber, eu acho que eu falei tudo aqui, né? E assim, não esqueça que teremos aí a sequência de vídeos que estará muito bom demais também. Então, conta aí com vocês, se vocês não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, ficou comigo aqui até o final, já se inscreva no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.